As mudanças. Como é importante mudar. Mas quando falamos em mudança, muitas pessoas, quando decidem mudar, junto com a mudança vem o medo. Porque quando você tem essa ideia de mudança, você sabe que você terá que sair da tua zona de conforto. E muitas das vezes, para o nosso subconsciente, para as nossas crenças que estão enraizadas ali no nosso subconsciente, é melhor ficar num lugar conhecido, quentinho, sem muitos desafios, do que você avançar para um novo terreno, para um novo campo. Porque a mudança traz isso. A mudança, ela traz movimento. E muitas das vezes, quando você está numa jornada de mudança, você não consegue muito enxergar o fim. E durante esse processo, às vezes vem sofrimento, vem dor, vem medo e vem dúvidas. Mas quando a gente quer chegar em algo maior, quando a gente quer conquistar algo melhor do que a gente já tem no momento, é necessário esses passos. Quando você decide algo, o primeiro passo, o passo mais importante, é a decisão. Depois é estabelecer uma meta. É traçar a caminhada e seguir rumo aos teus projetos, aos teus sonhos. Muitas das vezes na minha própria vida, eu precisei mudar. E eu estou em fases de mudança ainda. E a gente começa, às vezes, a observar a nossa própria vida e chega um momento de reflexão que você começa, às vezes, a olhar lá para o passado, coisas que você passou, coisas que você gostava, pessoas que você seguia, grupos de amigos pelo qual você fazia parte. E você começa a ver que tem muita coisa que já não faz mais sentido. É as mudanças. Porque a gente não vai ser a mesma coisa o tempo inteiro. Então, há coisas do nosso passado, talvez até trabalhos que a gente fazia, livros que a gente leu, cursos que fizemos, fez muito sentido lá atrás. Mas agora é um novo momento. E faz parte do processo, sabe, mudar. Faz parte do processo deixar velhas coisas e se preparar para o novo e se moldar para ser uma nova pessoa. E é muito importante isso. E muitas das vezes essa jornada, ela é muito solitária, sabe? E às vezes você se sente até um pouco perdida nessa fase de mudança, nesse processo todo. Mas quando a gente cala a nossa mente, que a gente acalma o nosso coração, os nossos pensamentos acelerados, a gente começa a ouvir a voz do nosso eu interior. A voz de Deus. O Deus do nosso coração. Porque Deus, ele está muito além de templos religiosos e de religiões. Deus, ele está dentro do nosso coração, do nosso ser. E sempre esteve ali. Deus sempre está dentro de nós. Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência de Deus dentro de nós. Que muitas das vezes na correria do nosso dia a dia, nessa ânsia de conquistar coisas, de ser, nesse mundo, de ser, a gente acaba não
dando ouvidos à voz de Deus. Mas quando a gente se cala, quando a gente se acalma, a gente passa a escutar Deus. E Deus vai falando com a gente. Deus vai mostrando o que a gente precisa fazer. A espiritualidade cuida muito de nós. Sempre, sempre. E você nunca está sozinho nessa terra. Às vezes você pode pensar que está, às vezes você acha que seus pais não te entendem, seu esposo não te entende. Mas saiba que há algo maior do que tudo isso. E eu sei que até meio doido tudo isso que eu tô falando. Não sei se está fazendo sentido para você, mas o processo de viver é isso. O processo de viver, o processo de mudanças, a reconstrução de ser você mesmo é isso. É você não se caber em caixinha, sabe? É você pensar fora da caixa. E quando você está passando pelo despertar, né? Quando você vive todo esse processo do autoconhecimento, de todas essas mudanças, muitas das vezes você pode se sentir perdido, pode se sentir deslocado. E ao mesmo tempo, parece que as coisas não fazem tanto sentido. Se é que você me entende. Mas quando você escolhe confiar, quando você escolhe soltar, as coisas começam a acontecer. As pessoas certas aparecem em meio à tua jornada, os clientes certos aparecem, o livro ideal para você ler no momento aparece. Porque tudo é energia, tudo é frequência. Então está tudo conectado aqui nesse nosso universo. Não tem nada de errado, sabe? Com você. Muitas das coisas que a gente está passando é um grande aprendizado. E às vezes as pessoas, né, ficam procurando, às vezes até um excesso de conhecimento. As pessoas querem fazer muitas técnicas e eu trabalho com a radiestesia e as pessoas procuram alinhamento com a mesa radiônica, as pessoas vão para o reiki, enfim, muitas terapias existem aí no mercado. Mas muitas das vezes não é demais uma terapia que você está precisando, não. Muitas das vezes é você soltar. É você se escutar. Escutar a voz do teu coração. Isso mesmo. Esqueça, eu não sei se você já ouviu uma frase, né? Que o nosso coração é enganoso. Não sei se você já fez parte de templos religiosos. Eu já fui da igreja. E na igreja eu aprendi a não confiar no meu coração. Foi um ensinamento que eu tive no passado. Mas ao longo da minha jornada, nos meus estudos e conhecimentos, eu fui vendo que o coração tem razão, sim. O coração, ele nos avisa das coisas. Então, ouça, sim, a voz do teu coração. Escute o que o teu coração está falando. Observe as tuas emoções. As tuas emoções, elas vão ditar como que você está no momento. Como que está a tua frequência. Como que estão os teus pensamentos. Porque se você está num estado de felicidade, sinal que você está pensando coisas boas. Tua frequência está alta. Porque a gente pensa muito ao longo do dia, né? E muitas das vezes não prestamos atenção naquilo que a gente está pensando, né? E isso reflete nas nossas emoções, que vai refletir na nossa frequência vibracional e nas nossas decisões.
Então, fazendo um resumão disso tudo, não tenha medo das mudanças. Abrace as mudanças e creia no melhor.